Esdras, capítulo 3. Esdras está aí logo à frente do livro das Crônicas. Vamos ler um pouquinho a partir do versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, ou Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã à tarde. Vamos ter mais uma oração. Pai, uma vez mais, reunidos aqui como tua igreja, teus filhos, nós elevamos os nossos olhos para ti, porque verdadeiramente esperamos em ti. Supre-nos com tudo que é necessário para essa reunião. Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Olhos iluminados, coração conquistado. Abre, Senhor, o Senhor mesmo, a tua palavra para nós. Nós dependemos de ti e desejamos ouvir a tua voz como rebanho que somos do teu pastoreio. Te pedimos em nome de Jesus, para a tua própria glória. Amém. Irmãos, então ontem, enquanto nós começávamos a considerar o que seriam então 3 aspectos, 3 fases da restauração do testemunho do Senhor, nós abrimos então o último capítulo do livro das Crônicas. Você tem aí fácil, quase aí à sua mão, o último capítulo do livro de 2 Crônicas. E nós vimos que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia em 3 levas de cativos. Todas elas lideradas por Nabucodonosor. Jeoaquim, Joaquim, Zedequias. E na Babilônia, apenas para fazer uma retrospectiva rápida, eles tinham liberdade de culto religioso. Eles podiam ler a Torá, cantar os salmos, fazer as suas orações. Eles tinham a possibilidade, obviamente, de se reunir para isso. A ideia das sinagogas nasceu na Babilônia. E como eu disse, então, havia até sinagogas de associações de classe. Eles encontraram prosperidade material em Babilônia, se tornaram prósperos ali, segundo a história, e não tinham então nenhum sequer motivo natural, humano, para deixar Babilônia e fazer uma viagem no ermo, expostos a todo tipo de perigo, para ir para um deserto, uma cidade queimada, muros derrubados, templo destruído, e em Jerusalém nenhuma só casa, conforme o relato de Reis, ficou de pé. Todas as casas foram destruídas em Jerusalém. Eles não tinham nenhum motivo natural, a não ser um só. Motivo que não é natural. Um apego ao nome, à glória e à vontade de Deus. Porque Deus tinha depositado o seu nome muito claramente, desde os dias de Davi, e quem sabe hoje a gente vai examinar um pouco sobre isso, em que o seu nome, a sua vontade, o seu lugar de culto e de adoração estaria centralizado em Jerusalém. Ali a glória de Deus, naquele quartinho secreto, a Shekinah, se manifestaria uma vez ao ano, e o sumo sacerdote, como representante do povo, teria o privilégio de entrar naquele santo dos santos, representando o povo, face a face com a glória de Deus, o sangue na mão, o incenso na outra, expiação, intercessão, e poder então representar o povo na sua comunhão com Deus. Isso deveria ser feito somente em Jerusalém. Lembra da ordenação de Deuteronômio? Todo homem dentre o povo suba para Jerusalém, no mínimo 3 vezes por ano. Festa da Páscoa, festa do Pentecostes, festa dos tabernáculos. Não é? Então, irmãos,
Quando o Senhor, 100 anos antes, pela boca de Isaías, dá aquela profecia sobre o levantamento de Ciro, persa, vaso gentio, usado pela soberania de Deus para reconduzir o povo para Jerusalém. Ciro é uma figura muito clara de Cristo. Isaías diz: Ciro, o meu ungido, aquele que escolhi. Então ele liberou aquele decreto real para que o povo voltasse para Jerusalém, para edificar a casa de Deus, para a glória de Deus. Então, irmãos, nos nossos dias, nós temos entendido que o caminho da restauração, da glória de Deus, passa pelo despertar de Deus no espírito de alguns. Esses são os primeiros versículos que você encontra no livro de Esdras. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Deus despertou o espírito, aí não diz de todos, aí diz de alguns, para retornarem, para edificarem a casa de Deus que está em Jerusalém. Lembrando uma coisa importante, baseado no decreto de Ciro, eles não eram livres. Mais uma analogia tão preciosa com o Novo Testamento. A palavra de Deus é tão una, né? Na sua revelação, na sua tipologia, na sua alegoria, na sua profecia, na sua história, na sua poesia. Ela é una, não é? Foi escrita por um mesmo autor. Então, quando os irmãos olham essa analogia, os irmãos vão ver que no Novo Testamento a mesma coisa. Paulo diz assim em Coríntios, que o Senhor Jesus morreu por nós. Não para que nós pudéssemos simplesmente ser perdoados e viver a nossa vida. Mas Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Da mesma maneira, Ciro, quando libera esse decreto real, esse povo não se tornou livre. Eles até mesmo pagavam tributos para o reino da Pérsia, né? Mas eles foram liberados por Ciro com um propósito. Qual era o propósito? Suba, verso 5, e edifique a casa de Deus que está em Jerusalém. Esse é o propósito do nosso chamamento celestial. Nós somos chamados em Cristo Jesus, nosso Ciro celestial, para subirmos e edificar a casa de Deus, para vivermos para Ele e para a sua glória. E todas as vezes que vivemos para Ele, nós vivemos para o seu propósito. Quando nós tocamos o coração do nosso Cristo, nós vemos algo lá. Nós não vivemos para aquele algo, não. Nós vivemos para Ele. Mas quando nós tocamos a Ele, o coração dele, nós vemos algo lá. A igreja, o seu corpo. Não é isso que nós vemos na vida de Paulo? Eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor da igreja, que é o seu corpo. Eu me afadigo, eu me esmero, para que eu possa apresentar todo homem perfeito em Cristo. Não é assim que ele fala? Não é? Eu mais me gastarei, me deixarei gastar em prol das vossas almas. Não é? Então, quando nós tocamos o nosso Cristo, nós tocamos a igreja, porque a igreja é o seu corpo, a igreja é a sua noiva. Não é? Então, irmãos, quanta analogia preciosa nós encontramos nesse livro da restauração, Esdras e Neemias, nesses livros, quando nós, então, temos a luz do Novo Testamento. Então, mais ou menos até aí nós fomos ontem. Hoje nós precisamos prosseguir aqui a partir do capítulo 3. Nós precisamos ficar muito claros que a maneira da restauração de Deus é completamente diferente da maneira de restauração do homem. Como nós vimos ontem, todos nós, não importa em que contexto religioso possamos viver, vamos usar essa palavra, mas nós temos um molde para a casa de Deus. A casa de Deus deve ser assim, a casa de Deus deve funcionar assim, a casa de Deus deve ter essa ou aquela estrutura, a melhor maneira de culto é esta, a melhor maneira de edificar a igreja é essa, não falta livros aí para te ajudar, a melhor maneira de edificar a igreja, né? Mas, irmãos, a igreja não tem molde. Quem foi feito baseado num molde foi o bezerro de ouro. O candelabro era de uma peça de ouro, de um talento de ouro puro, talhado com cinzel, com os golpes, que falam exatamente desse aspecto que a gente vai procurar gastar essa reunião toda, se o Senhor assim permitir, para nós frisarmos isso. A igreja, o candeeiro de ouro, conforme diz Apocalipse, 7 igrejas, 7 candeeiros, cada candeeiro um testemunho, naquela região geográfica ali, não é? Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, etc., Laodiceia. Cada candeeiro talhado singularmente pelo cinzel do trabalhar da cruz do Espírito.
Então, irmãos, há uma linha que nós precisamos pegar aqui. Porque senão nas nossas vidas fica como que um hiato. Nós temos convicção de que nós temos uma salvação, só para entendermos, que toca ao nosso passado. Nós temos convicção que o nosso espírito foi regenerado. Ele nos deu vida estando nós mortos. Algum de nós não tem essa convicção? Se não temos, nós não somos salvos, não é? Ele vos deu vida, estando vós mortos. Nosso espírito foi regenerado. Nós já passamos da morte para a vida. Isso toca, digamos que a nossa salvação passada. Agora, irmãos, nós também somos na nossa salvação futura. Algum de nós tem dúvida que a igreja vai ser arrebatada para o encontro com o seu Senhor? Não importa quando, como, que período, isso é uma outra história. Mas será que ela vai estar com o seu Senhor? Que nós seremos corpos transformados, iremos contemplá-lo face a face, servi-lo, adorá-lo, ter nas nossas frontes escrito o nome dele, conhecê-lo por cada dia eterno, por toda a eternidade sem fim, explorando as riquezas inesgotáveis do nosso Cristo? Porque mesmo que redimidos, nós ainda seremos criaturas, e criaturas são limitadas, e não podem dissecar o Criador. Então nós estaremos conhecendo o nosso Cristo. Esse vai ser o objetivo da eternidade. Esse é o objetivo da nossa vida hoje. Não é? Se o nosso Senhor Jesus é um estranho para nós hoje, Ele será um estranho para nós naquele dia. Então, o trabalhar do Espírito é exatamente nos levar a essa união com Cristo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti. Conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, na face de Jesus Cristo. Não é? E é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, nós não temos dúvidas quanto ao aspecto passado da salvação e quanto ao aspecto futuro da salvação. Mas nós temos problema aqui no meio. Qual é o aspecto presente da salvação? É isso que a Bíblia chama, e aqui a palavra de Deus então aponta para nós o caminho claro, para a nossa santificação, o caminho da cruz. Então que nós possamos hoje gastar um tempo em torno desse assunto, para que nós não fiquemos com esse hiato. Fui salvo no passado, eu estou convicto, a minha salvação é irrevogável, não pode ser perdida, porque não foi feita por mim, foi feita por Ele. Fui salvo pela graça, justificado pela graça por meio da fé. Aguardo a vinda do Redentor. E o que nós fazemos hoje? Ou o que Deus está fazendo hoje? O que Deus está desejando hoje? É o que a Bíblia chama então de santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por quê? Então vamos procurar olhar esse aspecto para que a nossa vida não tenha esse hiato, né, entre a salvação passada e a salvação futura. Eu queria abordar com os irmãos 3 aspectos desse altar. Um eu já falei ontem e não será o foco dessa noite. E é claro, nós gastaríamos muitas reuniões para tocarmos nesse primeiro foco, que eu quero só passar por ele brevemente. Quando o povo de Deus retornou para a Babilônia, eles levantaram, segundo o capítulo 3, o altar, em primeiro lugar. Qualquer tipo de povo, de pessoal, que saísse nessa viagem, liderados por alguém, com um mínimo de entendimento sobre essa peregrinação, sobre o significado disso, né? Com um mínimo de bom senso, esse líder, quando chegasse em Jerusalém com esse povo, diria assim: vamos nos proteger. Nós somos uma cidade assolada, exposta às feras, exposta aos inimigos. Vamos começar restaurando os muros. Esse seria o lógico. Mas esse povo voltou para Jerusalém e restaurou primeiro o altar. Muito impressionante. Porque, como eu disse ontem, eles tinham convicção que se eles tivessem uma relação correta, acertada com o seu Deus, baseada no altar, porque é o único lugar onde essa relação pode se basear, depois nós vamos ver o significado espiritual disso, então eles estariam protegidos de todos os seus inimigos. O texto do capítulo 3, verso 3, frisa esse aspecto. Por que você acha que o Espírito Santo deu essa nota aqui? Você não crê na inspiração verbal da Bíblia? Então você tem que saber que tem um propósito, quando o Espírito Santo diz assim: firmaram o altar sobre as suas bases. Esdras 3:3. E, ainda que estavam sob o terror dos outros povos. Você acha que essa frase foi posta à toa aí? É para que nós vejamos que aquele povo, com a sua relação acertada com Deus, eles não precisavam temer o terror dos outros povos. Irmãos, há um tipo de ensino no meio do evangelho de hoje que é diabocêntrico, não é?
Parece que nós estamos num campo de batalha, nós precisamos aí do nosso vencedor celestial, Jesus, para que nós abramos o peito, então entremos no reino do diabo e conquistemos o reino dele. Mas a Bíblia diz que esse reino é um reino absolutamente vencido pelo nosso vencedor. E segundo Efésios 6, a nossa única posição é manter terreno. Nós não temos nada para conquistar. Tudo ele já conquistou. Efésios 6 diz assim, permanecer firmes. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, e descreve toda aquela armadura. Capacete, a couraça, sandálias, etc. Não é? Então esse terreno já foi absolutamente conquistado. Eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Então hoje, irmãos, os nossos olhos se voltam para Cristo, para habitar nele, para permanecer nele. Porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um reino vencido. Então, quanto engano há, né, no meio desse cristianismo de hoje com relação a esses assuntos. E quanto precisamos retornar à palavra. Até na tipologia nós estamos vendo isso. Não é? Então, irmãos, o capítulo 3 de Esdras, no versículo 3, diz que ainda que estavam sob o terror dos povos, ofereceram holocaustos ao Senhor. Sacrifícios. Muito importante. 3 aspectos do altar que nós precisamos abordar. Primeiro lugar, já vimos ontem, o altar no Velho Testamento sempre tipifica a cruz no Novo Testamento. Algum de nós tem dúvida disso? O altar no Velho Testamento é a figura da cruz. É ali que os sacrifícios são oferecidos. Aquele sangue oferecido ali representa, é tipológico, representa o sangue do nosso Senhor Jesus, que foi oferecido na cruz do Calvário. Então, irmãos, a primeira e mais fundamental lição para nós tirarmos aqui é que se a igreja de Deus, a casa de Deus, ela não tem os olhos fixos na glória da pessoa e glória da obra de Cristo, no que se refere à experiência, os irmãos me entendam bem aqui, para que não deturpem o que está sendo falado. Na prática, na experiência, nós deixamos de viver como igreja. Na prática e na experiência, nós perdemos a realidade espiritual da igreja. Nós podemos ficar com a realidade nominal, mas nós perdemos a realidade espiritual. Porque a igreja tem um só foco, um só centro. O nosso Cristo. Então, o primeiro aspecto de Esdras 3:3, o altar. A expiação objetiva consumada na cruz do Calvário. Irmãos, esse é um assunto inesgotável. Nós estaremos aqui até a nossa morte ou até que o Senhor venha. Nadando na praia. Felizes, né? Como crianças. Praia maravilhosa, mas nadando na praia. Porque as riquezas de Cristo são insondáveis. Não é? O grande apóstolo Paulo, arrebatado até o terceiro céu, que ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem referir. Quando ele fala sobre essas revelações do Senhor, ele se vê perdido. Não é? E quando chega então no livro de Efésios, ele diz assim, eu fui enviado, o menor de todos os santos, para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Né? Então, irmãos, o altar, em primeiro lugar, nós temos que começar por aí, fala do valor, do significado, da glória da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. Pessoa e obra andam juntos. Eu decidi nada saber entre vós, senão há Cristo, pessoa, e este crucificado. A cruz sem Cristo é vazia. E Cristo sem a cruz não é Cristo. Quando você lê o livro de Lucas, há 7 menções em Lucas, que diz que o Senhor Jesus demonstrava no semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Porque o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele poderia ter curado enfermos, expulsado demônios, restaurado a saúde de diversas formas, e todos após a sua morte iriam, sadios, entre aspas, para o inferno. Não é? Mas o grão de trigo veio para morrer, para nos libertar da alienação, não é? Para entrar ali, de alguma maneira, no império das trevas, e arrancar, como que das mãos do diabo, aquelas chaves, pelo direito que ele tinha, de ter cumprido como homem perfeito toda a justiça de Deus. Quando de alguma maneira, irmãos, a morte engoliu Cristo, é como o peixe que engoliu Jonas. O Senhor Jesus causou um problema tremendo para a morte. Porque a morte retém tudo que é tocado pelo pecado. Tudo que o pecado toca, a morte tem direito.
Mas quando o Senhor Jesus entrou na morte, ele não tinha pecado. Então a morte passou a ter um grande problema. Entrou na morte alguém que não tem pecado. Então a morte, como diz Pedro naquela pregação em Atos, os grilhões da morte não puderam retê-lo. Porque ele não tem pecado. A morte só segura o que tem pecado. Ele não tem pecado. Então a palavra diz, Pedro, citando aquele salmo, não permitirá que o seu santo veja corrupção. Então quando ele ressuscita, Pedro diz assim, esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificais, Deus o fez o Senhor e o Cristo. Então, irmãos, a igreja olha para ele, e só para ele. Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nós temos a igreja. Quanto mais nós olhamos para a igreja, mais nós temos trevas. É como a lua e o sol. A igreja não tem luz própria. Se você pregar a igreja, você vai ter sofrimento. Se você pregar Cristo, você vai ter a igreja. Todas as vezes que a lua ocupa a frente do sol, você tem trevas na terra. Mas todas as vezes que a lua reflete a luz do sol, você tem luz na terra. Então, irmãos, o altar em primeiro lugar, porque Cristo é o centro do propósito de Deus, do coração de Deus, da vida cristã, da mensagem cristã, né? O altar. Então, esse assunto tão inesgotável, tão tremendo, quem sabe no domingo, se o Senhor permitir, nas 3 reuniões de domingo lá no templo, nós poderemos estar enfocando mais das glórias de Cristo nesse aspecto. Mas hoje nós precisamos avançar para o segundo aspecto, porque nós estamos colocando ênfase no nosso contexto aqui, que estamos examinando, o contexto, a ênfase na casa de Deus e não no Deus da casa propriamente. Nós estamos falando da casa de Deus, não é? Então vamos olhar o lado subjetivo da cruz. O lado objetivo, então, é a obra de Cristo. Aquele lagar que ele pisou sozinho. A pessoa gloriosa que fez uma obra gloriosa. Então agora vamos vir para cá. O lado subjetivo da cruz. Nós vamos entender então que para que nós tenhamos a realidade espiritual da igreja, nós não precisamos só da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Essa obra foi perfeita, ela é intocável. Mas nós precisamos de algo mais. Não porque a obra foi imperfeita. Cuidado com o entendimento, irmãos. Nós precisamos que a partir dessa obra perfeita e consumada, algo seja realizado em nós. A obra é perfeita, mas nós somos imperfeitos. Então há um trabalho da cruz a ser realizado em nós. Então vamos dar uma olhada nesse trabalho da cruz. Irmãos, eu creio que em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a Bíblia traça de uma maneira muito clara o que nós podemos chamar de caminho da cruz. O Senhor Jesus disse assim, para aqueles que já pertenciam a Ele. Então nós podemos dizer que eles já eram igreja de Deus, né? Assim como nós, discípulos, pertenciam a Ele. Ele usou um se, bem grande. Ele diz assim, se alguém quer vir após mim, está falando para os seus discípulos, a si mesmo se negue. Então o nosso problema não são as circunstâncias, não são os outros, não é propriamente o sofrimento, as adversidades. O nosso problema maior se chama ego. Martinho Lutero disse assim, quando ameaçado de morte, né, tantas vezes pelo sistema clerical da época, a reforma, ele disse assim, eu não temo o Papa, eu temo o Papa maior do meu coração, que é o meu próprio eu. Então o Senhor Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome, não a minha cruz, porque, irmãos, aquela é dele. A dele ele tomou totalmente. Consumou plenamente aquela obra. Já compartilhei com alguns irmãos aqui, num outro momento, numa outra situação, o significado daquela palavra, está consumado na cruz. Tetelestai, que linda palavra. Ele consumou tudo na cruz do Calvário, essa obra é dele. Agora o Senhor falou, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos compreender, porque essa cruz subjetiva, ela está tipificada aqui também em Esdras 3. Não é? Firmaram o altar. Obra de Cristo na cruz, consumada, objetiva, e trabalho da cruz em nós, ou o caminho da cruz, para que a igreja seja edificada. Como eu disse, não há molde para a igreja ser edificada. Há o trabalho do cinzel, né? Lá no candelabro. O trabalho do cinzel, batida após batida, é um tipo do trabalho da cruz em nós, em nossas vidas. Talhando, passo a passo, a imagem de Cristo
em nós. Esse não é o propósito de Deus no nosso chamamento? O que diz Romanos 8? Aqueles que de antemão conheceu, lá na eternidade, também os predestinou, para quê? Para serem, olha aí, conformados, trabalho do cinzel. O cinzel na barra de ouro, moldando o candelabro. Conformados à imagem do seu Filho. Para que ele seja, ele que é o unigênito de Deus. Agora, porque como grão unigênito, único grão de Deus, santo, perfeito, foi semeado na terra, para que o Pai pudesse produzir agora muitos grãos, muitas famílias de filhos. Hebreus 2:10 diz que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Hebreus 2, versículo 10, não é? Então, irmãos, o propósito de Deus é esse, conformar os muitos grãos à imagem do grão do seu Filho, para que ele seja o primogênito, agora não unigênito, mas primogênito, entre muitos irmãos. Irmãos, esse é o cerne, esse é o centro do propósito de Deus. Se nós não entendemos isso, nós não temos filtro para julgar o que ouvimos, nem para julgar nossa conduta, nem para julgar as aflições, nem para julgar os sofrimentos. Nós nos perdemos completamente. O filtro pelo qual nós julgamos todo o trabalhar de Deus em nós é Romanos 8:29. Ele está trabalhando para formar a imagem de Cristo em nós. Trabalho da cruz. A imagem do Filho nos muitos filhos. Então esse é o aspecto subjetivo de Esdras 3:3, o altar. Agora nós precisamos de mais entendimento aqui. O que a Bíblia chama de trabalho da cruz? Nós podemos falar da cruz, pregar da cruz, mas não entender a cruz, e muito menos viver a cruz. Eu creio que nós precisamos de ajuda do Novo Testamento, e é o que nós vamos fazer agora, para compreendermos como, de maneira muito prática e específica, nós podemos andar no caminho da cruz. Como que o trabalho da cruz pode se processar em nós. Então, irmãos, deixa eu primeiro te dar um esquema, para depois compartilhar. O trabalho da cruz, isso é extremamente importante. O trabalho da cruz, ele segue dois braços paralelos, duas faces de uma mesma moeda, andam juntos o tempo todo. O trabalho da cruz em nós significa que Deus usará, em todos os momentos, a ação da sua palavra, em primeiro lugar. Primeiro braço do trabalho da cruz, a palavra de Deus. Eu já vou citar o texto. O outro braço do trabalho da cruz, a providência de Deus. Guarde isso para você meditar e deixar o Senhor ir lançando luz no teu coração. Como que Deus trabalha a imagem do seu Filho em mim? Foi para isso que Ele me chamou? Eu estou convicto que foi. Como que Ele vai fazer? Um caminho dúplice, paralelo. Ele vai usar a sua palavra. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Porque a sua natureza é pertinente ao Deus vivo. Não é? Como ela não seria viva? Nosso Deus é o Deus vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva quanto à sua natureza. Eficaz quanto à sua operação. Então ela é viva e eficaz. O que ela vai fazer? Mais cortante do que a espada de 2 gumes. Preste atenção na palavra, irmão. 2 gumes. Sabe por quê? Todas as vezes que você recebe a palavra de Deus, quando Ele fala ao seu coração, essa espada está entrando em você. Depois a gente vai seguir o versículo, dividindo alma e espírito. Mas vamos devagar. Todas as vezes que essa espada entra, 2 gumes entram. Sabe quais são? Um gume opera a morte. O outro gume opera a ressurreição. Efésios capítulo 4 diz assim: despojando-vos do velho homem, o gume da morte, renovados no espírito do vosso entendimento. Efésios 4, 22, 23 e 24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, quando a palavra de Deus fala a nós, esse primeiro gume é o gume da morte. Visa nos despojar do ego, da carne, das cobiças, das paixões, das ambições, dos falsos motivos, dos falsos alvos, não é? Da soberba, e etc, etc, etc. Tanto lixo que há em nós, não é? Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai fazer esse trabalho. Quando Deus nos comprou, Ele não comprou um palácio.
não é? Ele comprou um terreno baldio. Mas pela sua graça, ele tirou o lixo, ele abriu as valas, ele está lançando os alicerces, chamando pedras vivas, aparando as arestas, porque pedra desengonçada, pontuda, não tem jeito de ser edificada sobre outra. E não para em cima de ninguém, não é? Você pode até tentar subir em cima do ombro do irmão, mas você não para em cima dele. Você tem muita aresta, não é? Muito pontudo, muito desengonçado. O trabalho da cruz não está fazendo a obra na sua vida, não é? Então você não pode ser ajustado a ninguém. Se não morrer, fica só. Os irmãos estão vendo a seriedade do caminho da cruz? Irmãos, nós precisamos fazer uma opção. Nós queremos morrer ou nós queremos ficar só? Nós queremos ser edificados como casa de Deus, como testemunho de Deus, ou nós queremos ficar só? Deixar de participar dessa realidade espiritual. Então, nós somos trabalhados dentro desse gume da morte em primeiro lugar, que despoja, espada afiada de 2 gumes. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Verso 22, Efésios 4, 22. Verso 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. É um termo muito interessante. Paulo não usa esse termo em nenhum outro lugar das suas epístolas, não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. É termo único no Novo Testamento. E ele significa espírito da mente. É muito interessante. Nós sabemos o que é espírito, nós sabemos o que é mente, mas o que será que é espírito da mente? Paulo diz que nós precisamos ser renovados no princípio que governa a nossa maneira de pensar. Sabe por quê, irmãos? Quando nós nascemos de novo, nós somos cristãos regenerados, mas com mente velha. Nascidos de novo no Espírito, mas com mente velha. Vontade velha, emoções velhas. Nós nos alegramos com o que não dá alegria para Deus. Nós desejamos o que Deus não deseja. Nós pensamos o que Deus não pensa. Ou isso não é verdade? Só eu que sou assim. Sou um ET. Paulo em Colossenses 3, ele diz assim, para os cristãos, para nós, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive, porque é possível nós não pensarmos. Não é? Você não tinha mandado pensar. Em Romanos 12 ele diz, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Se a mente não precisasse ser renovada, não precisava de transformação. Não é? Então nós somos cristãos, homens novos com mente velha. É aí que entra o trabalho da cruz. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante. Ela vai entrar em nós e vai mostrar a mente velha, o coração enganoso, que ninguém pode dissecar. Jeremias 17, 9. Quem o conhecerá? Impossível para nós. Não há capacidade de introspecção que possa nos mostrar o nosso coração. Nós somos tão tolos nesse caminho da introspecção. Achando que nós podemos colocar o termômetro aqui o dia inteiro e ficar tirando nossa temperatura espiritual. Hoje eu estou mais santo, hoje eu tenho a temperatura tanto, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz, não é? E olhando assim para dentro de nós, não é? Ou procurando, como diziam muitos, desde a época de Sócrates, né? Ter um encontro consigo mesmo. Irmãos, isso é um encontro que você nunca deve querer ter. Você vai morrer de infarte, não é? Nós precisamos ter um encontro com o Cristo da cruz, para que nele, no qual está o manancial da vida, Salmo 36, 9, em ti, Senhor, está o manancial da vida. E na tua luz, vemos a luz. Sempre. Não é caminho da introspecção. É na tua luz, vemos a luz. Ele é fiel. A palavra diz assim, que o Senhor é fiel e irá consumar aquela obra que Ele começou em nós. Filipenses diz isso, Tessalonicenses também. Conservando nosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis. Até a vinda do Senhor. Como? Trabalho da cruz. Então, o primeiro gume da espada, morte. Precisa despojar, limpar esse terreno baldio. Né? Não há nada como a palavra para fazer isso. Por isso, irmãos, meditação na palavra, memorização da palavra, estudo da palavra, amor à palavra. O irmão Ni, um obreiro chinês, o Watchman Nee, ele dizia que nós precisamos ser homens e mulheres da palavra. Escravizados pela palavra, cativos da palavra. Não é? Porque a palavra de Deus é que chama à existência as coisas que não existem. Então, irmãos, quando aquele gume da morte entra, faz o trabalho de Efésios 4, 23. Mas depois, 4, 22. O verso 23 fala sobre renovar, então, o espírito da mente, ou o princípio que governa a nossa maneira de pensar. Não é? Como já expliquei, a mente velha. E o verso 24? O que está escrito aí? É o outro gume da espada. E vos
revistais do novo homem, criado segundo Deus. Tá vendo? Não é natural. Você não pode chegar a ele por filosofia, por nenhum caminho gnóstico, especulativo. Não tem jeito. Tem que vir de cima para baixo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Então, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, que aí tem a conotação de santidade, né? Em justiça e retidão, que são da verdade. Está vendo? Os dois gumes da espada de Hebreus 4. Deixa eu te explicar com mais uma passagem. Nós sabemos que a palavra escrita, logos, e a palavra rema, que seria a palavra logos, que o Senhor então torna viva, quando Ele fala aos nossos corações, não é? O Espírito Santo sopra a palavra de Deus e ela se torna viva para nós. Não é sempre assim? Não é? Nós sabemos que quando isso acontece, irmãos, essa palavra, tanto logos quanto rema, elas são realidade por causa da palavra eterna, da palavra viva e eterna de Deus, da palavra que estava com Deus, da palavra que é Deus, da palavra que estava no princípio com Deus e da palavra baseada no qual todas as coisas vieram à existência. Não é assim? A palavra, o verbo. João capítulo 1, versículo 1. Você lembra que quando Simeão toma aquele verbo nos seus braços, verbo encarnado, ele diz assim para Maria: este menino está destinado para, o quê? Ruína. Esse é o gume da morte. Mas também para levantamento de muitos em Israel. Isso é da própria natureza do Senhor Jesus. Ele veio para derribar, mas ele também veio para edificar. Não é? Por isso, espada afiada de dois gumes. Todas as vezes que essa palavra penetrar em nós, essas duas coisas estão sendo realizadas. Graças a Deus. Morte e ressurreição. Mas, irmãos, porque nós somos pecadores, nós não estamos, quem sabe, num grau de proximidade do Senhor Jesus mais intenso. Todas as vezes que a palavra de Deus penetra em nós, nós sentimos mais, digamos que, dor do gume da morte. E nós ficamos assim desesperados, nós queremos chamar a igreja inteira para orar por nós. Irmão, vem cá, acorda, eu estou orando, eu estou em crise, eu estou em conflito, né? É o gume da morte entrando. A palavra falando. Não é? E nós queremos resolver esse problema de qualquer jeito. Não é? Vamos procurar alguém que dê um jeito aqui, que faça uma oração forte. Não é? O gume da morte. Mas, irmãos, esse é o propósito de Deus. Todas as vezes que Ele estiver falando ao nosso coração, nós precisamos ouvir a sua voz. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não é? Para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Né? Exortar-vos mutuamente cada dia, com a palavra. Então, irmãos, esse é o primeiro braço do caminho da cruz. Mas nós precisamos saber que se, no que concerne ao nosso sentimento, o gume da morte é o que nós sentimos, não importa o que nós sentimos. O justo não vive pelo que sente. O justo vive pela fé. Então nós temos que saber, que crer, que Deus disse que a ação da sua palavra é uma ação conjunta de morte e de ressurreição. Irmão, é impossível que numa espada o gume da morte entre e o gume da ressurreição fique para trás. Se a espada entrou, os dois entraram. Não é? Sempre. Mesmo que nós sintamos mais a dor. Mas então, debaixo do processo de Deus, do trabalhar de Deus, nós vamos vendo que aquele outro gume, ele é mais profundo. É um gume que toca a esfera do espírito. É por isso que nós sentimos tão pouco. Nós somos seres sensuais, seres emocionais. Então nós sentimos a dor do gume da morte, limpando a alma, mostrando a carne, as cobiças, as paixões, os desejos. Então a morte dói, não é? Mas nós temos que saber, como a irmã Margaret Barber dizia, o Senhor se coloca no exato lugar daquilo que Ele põe à morte nas nossas vidas. Tudo aquilo, irmão, que o Senhor Jesus leva à morte na minha e na sua vida, Ele se põe no lugar. Ele substitui. E esse é o gume da ressurreição. É por isso que nós podemos ter alegria no meio do sofrimento. É porque Ele substitui o que Ele tira. Esse é o nosso Deus. Essa é a natureza do nosso Deus. Irmão, se nós não conhecemos o caminho da cruz, nós não conhecemos o nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus, segundo Isaías 50, Ele andou nessa terra em trevas, sem luz nenhuma. O que é que os irmãos acham que Ele sentiu por esse lado?
rejeição, aflição, traição do secretário dos 12, não é? Negação de um dos mais íntimos, não é verdade? Foi isso que ele sentiu, naturalmente falando, não é? Mas então, irmãos, bastava para ele, no meio desse sofrimento, espiritualmente falando, os céus abertos, de tal forma que ele pudesse ver o rosto de aprovação do Pai. Então, irmãos, na nossa vida, só o trabalho da cruz pode fazer isso. Do contrário, nós estamos condenados a uma vida sensual. Vou andar pelo que quero, pelo que gosto, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, e quem quiser se adaptar a mim, que se adapte. Não é? E como a igreja de Deus pode ser edificada? Então, irmãos, o caminho da cruz não é uma opção. O caminho da cruz é o único caminho para a edificação da igreja. Então, esse é o primeiro braço do caminho da cruz. A palavra de Deus operando morte, ressurreição, despojando e revestindo. Medite sobre isso. O segundo braço do caminho da cruz, então, como eu já citei, a providência de Deus. Ah, meus irmãos, eu não sei o que vocês pensam sobre esse assunto. Mas uma das verdades que mais profundamente descansam o nosso coração nas Escrituras é sabermos que Deus Ele cuida do seu povo com um cuidado providencial. Não há acaso, não há infortúnios, não há desgraça, não há sucesso, não há sorte para os filhos de Deus. Se é que eu entendo bem a Bíblia. A palavra de Deus diz que Deus é providente. Em todas as coisas Ele conhece o fim antes do começo. Eu sou o alfa e o ômega. Nosso Senhor Jesus não é como um fotógrafo, que tirou uma série de fotos, né? Então ele vai revelar. E na medida que ele vai revelando, ele vai vendo a sequência cronológica das poses, uma a uma. Ele é aquele que vê o filme todo, antes de fazer a fotografia. Providência de Deus. Irmãos, há um livro que se intercala entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. É uma observação que eu acho que você podia anotar aí. Entre os capítulos 6 de Esdras, localize aí, e o capítulo 7 de Esdras, que começa assim: passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, não é assim, capítulo 7? Entre os capítulos 6 e 7, há uma lacuna de tempo de 58 anos. Entre o retorno de Zorobabel e o retorno de Esdras, que talvez a gente compartilhe amanhã à noite. Qual o significado dele? Entre o retorno de Zorobabel e o retorno de Esdras, capítulo 6 e 7, há uma lacuna de 58 anos. Sabe o que acontece nessa lacuna? A história de Esther. Que maravilha, né? Porque você conhece a história de Esther. Sabe o que acontece em Esther? Esther é um livro onde o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez sequer, mas onde a mão de Deus está por todo o livro. Você vê a mão de Deus na insônia do rei Assuero, que estava lá naquela noite que não conseguia dormir. Então ele falou assim: meu secretário, me traz aí o livro das crônicas, porque o livro das crônicas é a coisa mais chata de ler. Então ele pegou o livro das crônicas para ele ler e o sono vinha. Não é? É só olhar lá em Esther, você vai ver. Ele pediu o livro das crônicas, dos reis que já tinham passado. O rei fez isso, o rei fez aquilo, o rei fez aquilo outro. Não é? Eu estou com uma insônia tremenda. Manda aí o livro das crônicas. E ele começou a ler o livro das crônicas, né? E vai. Só que ele não conseguiu dormir. Ele chegou num lugar que falava de Mordecai. Não é assim? Que tinha libertado o rei de uma conspiração contra ele. Aí ele chama o Amã e fala assim: olha, o que esse homem fez? Não é? O que nós devemos fazer? Ele não identifica a pessoa de Amã, de Mordecai para Amã. Não é? Ele diz assim: o que nós devemos fazer com um homem que livrou o rei de uma conspiração? E Amã estava achando um homem que honrou o nome do rei. E Amã estava achando que era ele. Não é? Amã no livro de Esther é a figura da carne. Então Amã falou assim: você deve honrá-lo. Não é? Você deve preparar para ele um cavalo, fazer um desfile todo pomposo. Amã estava achando que era ele. Figura da carne no livro de Esther. Aí então o rei falou assim: então nós vamos fazer isso ao judeu Mordecai. Não é? E Amã foi enforcado. Porque esse é o lugar da carne. Na forca, figura da cruz. Não é? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esse lindo livro de Esther. Então, irmãos, quando você olha o livro de Esther, você vê que foi a providência de Deus que livrou o povo de Israel do extermínio lá em Babilônia. Esdras teria morrido, Neemias teria morrido e todos teriam morrido.
Foi o cuidado providencial de Deus que honrou Mordecai e que permitiu que Esther, a sobrinha de Mordecai, pudesse ser a mulher de Assuero e livrasse o povo judeu do extermínio. Então a restauração da casa de Deus com Esdras e Neemias só prossegue por causa de Esther. Ou por causa do cuidado providencial de Deus. Porque quando Assuero estava com insônia, o nosso Deus que não dorme, precisava falar ao seu coração. Então, irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus da providência. E quando nós nascemos de novo, Ele nos matriculou numa escola de 24 horas por dia. Não tem férias. É o Deus da providência. Tudo o que Ele faz visa conduzir o seu coração mais perto dEle. O problema é que nós não entendemos a mensagem. Nós achamos que o diabo está causando problema, o vizinho está causando problema, essa mulher está causando problema, que nem o Jó, não é? Esses irmãos estão causando muito problema. Quem sabe nós temos aqui um jeito melhor, tem irmão melhor, tem coisa melhor, não é? Mas nós não vemos que a necessidade é o caminho da cruz, para que a igreja seja edificada, né? Então, irmãos, esses são os dois braços do trabalho da cruz. Por isso o diabo tem tentado assolar esse pilar que nosso irmão Glênio compartilhou na terça-feira. O pilar da soberania de Deus. Porque se a soberania de Deus é afrontada, Deus tem uma meia providência. Não é? Porque Ele não é 100% soberano, então Ele não pode cuidar 100% providencialmente do seu povo. Mas se Ele é 100% soberano, Ele cuida 100% providencialmente do seu povo. Nas aflições, nas angústias, nas dores, no pico de cima, no pico de baixo, na alta da bolsa, na queda da bolsa. Né? Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, esses são os dois braços do trabalho da cruz. Irmã Madame Guyon, uma mística pré-reforma, ela dizia assim, nós precisamos, ou melhor, o irmão Watchmani disse a respeito dela, ele foi muito edificado com seus escritos, Madame Guyon. Ele disse assim, nós precisamos aprender a ajoelhar e a beijar a mão que trata conosco, como fazia Madame Guyon. Nós temos tendência de dar coice nas mãos que tratam conosco. Por isso nós somos como somos, né? Inteiros. Ninguém pode se alimentar de nós, porque ninguém come pão inteiro, não desce. Né? O trigo tem que ser moído, misturado, torrado, virado. O Senhor diz que Efraim é um pão que não foi virado, também foi assado de um lado só. Não é? O Senhor tem que nos virar na chapa de um lado, para outro lado, para outro lado. E não está pronto ainda não. Ele tem que partir, para que nós possamos ser alimento de outros. Irmão, tudo que é consagrado e colocado nas mãos do Senhor Jesus, sabe o que Ele faz? Quebra. É por isso que nós temos tão pouca utilidade para Deus, porque nós não temos sido quebrados adequadamente. Então esses são os dois braços, os dois gumes do trabalho da cruz. Né? Esse é o aspecto subjetivo. Mas a gente precisa ir um pouquinho mais. Vamos no Novo Testamento. Mateus capítulo 10. Nós vamos olhar agora 4 textos. 4 textos. São as únicas menções nos evangelhos que nos dão uma chave. Irmão, isso é extremamente importante. Guarde isso. São 4 menções, somente 4, nos evangelhos que nos dão a chave para o entendimento do trabalho da cruz. Você vai ver o quanto a palavra de Deus é precisa nesse assunto. O quanto o Espírito Santo foi gracioso conosco, nos mostrando o caminho. 4 textos, eu vou citar um a um, nós vamos compartilhar um pouquinho, que tem uma chave. Eu vou te citar qual é a chave. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la. No grego, quem trocar a sua psique, vida natural, humana, né, mental, pela zoé, vida eterna, incriada, a vida que pertence a Deus, uma vida que não teve começo, uma vida que não tem fim. Quem salvar a sua psique, perderá zoé. Mas quem entregar a sua psique, ganhará zoé, vida de Deus, vida incriada. Esse é o processo de troca. Sabe como que isso é feito? Trabalho da cruz. Só o trabalho da cruz troca psique por zoé. É isso que faz diferença entre um cristão e outro cristão.
Não é porque um andou mais, um estudou mais, um conhece mais, um erudito, o outro mal sabe ler. Isso não faz diferença entre cristão e cristão. O que faz diferença entre cristão e cristão é o trabalho da cruz. O quanto nós nos submetemos ao trabalho da cruz. O caminho da cruz é o caminho da maturidade espiritual. Então, irmãos, Mateus capítulo 10, primeiro versículo. Mateus 10, 37. Olha a chave aí. Perdão, a chave está no verso 39. Quem acha sua vida, perderá. Quem todavia perde a vida, está vendo como é claro? Por minha causa, achará. Então, está aqui a chave. Agora nós vamos examinar a fechadura. É assim que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Primeiro o contexto imediato, depois o contexto remoto, o livro todo, e depois o contexto mais remoto, a Bíblia toda. Para que você não tire texto fora de contexto e faça uma heresia. Né? Então vamos examinar a fechadura agora, o contexto. O contexto diz assim, no verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. A cruz, o caminho da cruz trata com as afeições naturais. Não é claro? Nenhuma afeição natural pode suplantar nos nossos corações a nossa afeição por Cristo, o nosso amor por Ele. Tenho, porém, contra ti, apesar da tua ortodoxia, apesar do teu discernimento espiritual, igreja de Éfeso, provaste os falsos apóstolos e os achaste mentirosos, mas eu tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, senão virei a ti, e removerei do seu lugar o meu candeeiro, né? Ou o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, igreja não é uma questão geográfica. Igreja não é uma questão estática. Igreja é uma realidade espiritual e a realidade espiritual é dinâmica. Ou nós andamos no caminho da cruz, ou nós não temos realidade espiritual da igreja. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. A cruz deve podar as afeições naturais. Nós só podemos ter relacionamentos adequados quando Cristo é o centro em nosso viver. Centro das nossas afeições. Quando Ele é o foco, nós podemos amar como Ele ama. Quando uma irmã casada conhece a Cristo e se submete a Cristo, ela se submete ao seu marido. Quando o marido conhece a Cristo e ama a Cristo, ele ama a sua esposa. Porque Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, irmãos, todas as verdades relacionais são derivadas do nosso relacionamento com Cristo. Não é? Todas as verdades relacionais são derivadas do nosso relacionamento com Cristo. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou assim. Agora, sabe, nós amamos a nós mesmos de uma tal maneira entranhada e encarnada que nós não abrimos mão desse monstro chamado eu. Nós não abrimos mão. Nós precisamos que essa obra venha de fora. Essa obra tem que vir de fora. E ela vem de fora. A palavra de Deus é viva e eficaz. A providência de Deus está agindo, o Espírito Santo está abrindo nossos olhos para ver a providência. Só por isso nós podemos ser transformados. Porque se nós formos entregues a nós mesmos, irmãos, o nosso inferno somos nós mesmos. Não sei se você já reparou, em Romanos capítulo 1, 3 vezes, capítulo 1 de Romanos, Deus mostra como que Ele julga suas criaturas que se apartam dEle. 3 vezes em Romanos 1 você vai achar a expressão, Deus os entregou. 3 vezes. Sabe o que Deus precisa fazer para que nós sejamos julgados por causa dos nossos pecados? Nada. Ele só precisa se afastar de nós. O que nos mantém, preserva e limita são as ações de Deus. Se Deus se afastar de nós, nós ficarmos entregues a nós mesmos, nós nos devoramos uns aos outros. É isso que está escrito em Pedro? Se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esses somos nós. Essa é a nossa capacidade, né? Antropófagos espirituais. Né? Será que você se reconhece assim, irmão? Será que você sabe que você e eu somos assim, de verdade? Você acha que porque você foi salvo e regenerado no teu espírito, agora você já é um santo anjo do Senhor? Né? A cruz precisa trabalhar fundo nas nossas almas, né? Para que o Senhor obtenha a sua glória. Então a cruz trata com as afeições naturais.
Você sabe muito bem que esse texto, a palavra de Deus não se contraria. O Senhor Jesus diz: honra o teu pai e a tua mãe. Aí ele usa uma palavra aí que diz: quem não odiar o seu pai, não pode. Que é isso, Senhor? Eu vou odiar meu pai, eu tenho que honrar meu pai? O Senhor está se contradizendo na tua palavra. Odiar aí no original significa amar menos. Um amor subordinado, não é um amor focal, não é um amor central. Porque todas as relações são derivadas da nossa relação com Cristo. E só podem ser acertadas se estiverem nele. É por isso que não tem casamento que funcione, igreja que funcione, sociedade que funcione, não é? Por método nenhum, a não ser que Cristo seja o nosso centro, o nosso foco. Não é? Então a cruz trata com as afeições naturais. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Segunda menção, Lucas. Tem um terreno a mais para a cruz trabalhar, além das afeições naturais. Lucas 17, um lindo texto. Lucas 17 diz assim. A gente vai ler um pouquinho mais para a gente ter o contexto, a partir do verso 20. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. A seguir dirigir-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E dirão, ele aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça. Essa é a cruz dele. Ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não tem nenhum erro em nenhuma dessas coisas. Todas elas são lícitas, não é? Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Antes de prosseguirmos e chegarmos onde tenho intenção de chegar, observe essas expressões. Noé entrou e Ló saiu. São como que os dois lados do trabalho da cruz. Noé entrou na arca, figura de Cristo. Ló saiu de Sodoma, a cidade condenada e julgada por Deus. Não é? Então está colocando isso dentro do contexto da vinda do Filho do Homem. Mas vamos lá, no foco. Verso 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo quem estiver no campo, não volte para trás. Verso 32. Irmãos, esse verso é como um trombone de Deus soprando no nosso ouvido. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora vem a chave no verso 33. Quem quiser preservar a vida, perdê-la-á, e quem perder a vida, de fato, a salvará. Será que dá para entender esse versículo agora? Do que a cruz deve nos separar nesse contexto aí? Em Mateus 10, das afeições naturais. Em Lucas 17, a cruz, o trabalho da cruz, é a única possibilidade de sermos apartados do amor ao mundo. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor tirou de Ló, daquele lugar, a mulher de Ló, e quando ela subiu aquela campina, ela olhou para trás. Porque lá estava o que ela amava. O amor ao mundo. Né? Só o trabalho da cruz pode nos livrar do amor ao mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2. Só o trabalho da cruz pode fazer isso em nós. Por isso nós precisamos da palavra viva de Deus. Estarmos com os nossos olhos abertos para esse trabalho providencial de Deus. Ele quer nos mudar de vasilha em vasilha. Não é? Irmãos, o mundo exteriormente e a carne interiormente em nós são dois inimigos espirituais que operam como a chave e a fechadura. A carne e o mundo. Os dois giram juntos, que é uma maravilha. Não é? Um apela para o outro. Nós só podemos ser livrados desse caminho pelo trabalho da cruz. Então, segundo foco do trabalhar da cruz, o amor ao mundo. Graças a Deus. A cruz irá nos separar das afeições naturais e trazer Cristo à primazia no nosso coração. E com isso ajustar todas as outras relações. Como diz Efésios. A cruz vai nos separar do amor ao mundo. E nós podemos viver no mundo sem pertencermos ao mundo. Nós podemos testemunhar ao mundo, João 17. Eu os santifiquei e os enviei ao mundo. Eles não são do mundo,
como também eu não sou. Santifica-os na a tua. Primeiro braço do trabalho da cruz, a palavra. É a palavra que nos livra do amor ao mundo. Não é? Então, segunda menção. Vamos para a terceira menção. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, o Senhor Jesus não falou com seus discípulos as verdades sobre ele mesmo, de forma mais profunda e clara, e as verdades sobre a igreja, a não ser quando os discípulos foram alvos da revelação direta do Pai. Quando o Pai que o enviou abriu os olhos dos seus discípulos, no caso veio através de Pedro, ele pôde dizer, tu és o Cristo. Não é? Então a partir daí diz a palavra, desde esse tempo, eu queria que você visse isso, irmão. Desde esse tempo, quando ele foi revelado então como sendo o Cristo, pelo Pai a Pedro, o Filho do Deus vivo. Então imediatamente o Senhor Jesus dá a revelação que é a contraparte. Também eu te digo que tu és uma pedra, e sobre essa rocha, Cristo ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Então quando Pedro viu Cristo, Cristo revelou a igreja. É sempre assim que funciona. E a partir daí há uma outra revelação que se segue. A cruz, Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Nessa ordem. Mateus 16, 4 revelações. Então, no versículo 21 diz, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário, olha o caminho da cruz aí, seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas e etc. Verso 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo o quê? Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Os irmãos sabem que, na verdade, o que Pedro está dizendo é, tem compaixão de nós, Senhor. Não é? Porque se o mestre deles ia à cruz, para onde que eles iam? Não é? Se o capitão vai para a forca, para onde que vão os súditos? Né? Então, o coração ego de Pedro está fazendo um clamor, que o nosso também faz, 24 horas por dia. Autopiedade. Só o caminho da cruz pode nos apartar da autopiedade. Irmãos, olhem como eu estou sofrendo. Olhem como meu vale é palmilhado de lágrimas. Como meu caminho está difícil. Deus é bondoso para com todos, mas não é bondoso para comigo. Caminho de Jó. Deus abre a porta para todos os santos, mas fecha a porta para mim. Deus é um desmancha-prazer, não é? E uma visão distorcida, tão distorcida, do caráter do nosso Deus. Se você olhar os capítulos centrais de Jó, centrais, 29, 30 e 31. Se quiser você anote para depois meditar. Jó 29, Jó 30, Jó 31. Sabe o que Jó faz nesses 3 capítulos? No capítulo 29, ele se auto-justifica. No capítulo 30, ele tem autopiedade. E no capítulo 31, ele se auto-glorifica. Ele se auto-justifica, ele tem autopiedade e ele se auto-glorifica. Como Deus só pode me tratar assim, nenhuma viúva passou fome na minha porta, nunca deixei de acudir um órfão, nunca fez isso. E lá no início do livro tem um testemunho de Deus sobre ele, dizendo que era verdade. Ele chama a atenção do diabo e diz assim, olha lá o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. 5 testemunhos. Homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele não tinha nenhum problema com esse assunto de justiça. Ele era um homem justo. A questão é que era um homem justo que gravitava em torno da sua própria justiça. A sua justiça era o seu fundamento. Ele se apoiava nesse fundamento, justiça própria. Então, quando o Senhor usa em Jó 42, 41, a figura daqueles 2 animais, o hipopótamo e o crocodilo, ele está comparando Jó àqueles animais. Ele está falando assim, Jó, chamando a atenção de Jó, olha o hipopótamo que eu criei contigo. Você já notou aquela expressão lá? Muito interessante, não é? Como é que criou o hipopótamo junto com Jó? Ele não criou, ele criou lá no Éden, tá certo? Mas ali diz Jó, eu criei o hipopótamo junto contigo. Ele quer fazer uma analogia. Ele está falando, olha lá para os ossos dele. Os ossos dele são como tubos de bronze. Né? O Todo-Poderoso o proveu de espada. Talvez a figura ali seja do rinoceronte, talvez. Né? A palavra diz o Todo-Poderoso o proveu de espada, como se referindo àquele chifre do rinoceronte. Não é? Então, ele está mostrando que Jó se apoiava na sua própria força, na sua própria estrutura justa. Não é?
E depois ele olha para o crocodilo e fala assim, Jó, olha o crocodilo. Alguém pode meter o anzol no seu nariz? Ele está comparando Jó ao crocodilo. Dizendo, alguém pode fazer uma lança atravessar a sua couraça? Ele fala assim, a sua couraça é como que dobrada, a couraça do crocodilo, né? Ela é dobrada, ele é encoraçado. E ele diz assim, entre as suas escamas não penetra nem o ar. Texto de Jó 41. Isso é figura de falta de quebrantamento. Não há ninguém que podia penetrar aquela couraça de crocodilo de Jó, porque ele é justo, ele é reto, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal, ele é íntegro. Deus que falou isso, ninguém menos do que Deus. Quem que podia apanhar esse crocodilão? Só Deus. O que ele queria fazer com Jó? A vida cristã é helicoidal. Deus falou com Jó de um redemoinho. Porque o que Deus queria fazer com Jó estava tipificado no redemoinho. Ele queria tirar Jó de um nível e elevar Jó para um outro nível. Né? Porque a vida cristã é assim. 70 setes. Né? Você cumpre um 7, aí você sobe para outro 7, e depois para outro 7, de glória em glória, na sua própria imagem, como diz Coríntios. Então ele queria elevar Jó de nível. Né? E a única maneira de nós sermos elevados de glória em glória é o caminho da cruz. Sem cruz não há glória. Né? Foi assim com o nosso Senhor, é assim conosco. Então, irmãos, a cruz tem que nos separar da autopiedade. E ela faz isso, mediante então a operação da palavra e a operação providencial de Deus. Deus vai sim colocar pessoas do seu lado que despertem em você aflições. Desperte em você sofrimento. Porque quando aflições e sofrimentos são despertados, nós voltamos para nós e temos autopiedade. Não é? Como eu tenho sofrido? Casei com a pessoa errada. E por aí vai. Ou com o patrão errado. Né? Morando no país errado. Ou com o salário errado. Né? Então o Senhor vai trabalhar nossas vidas para que a autopiedade seja não quebrada. Né? Essa é a terceira menção. Os irmãos estão vendo que, versículo 22, ele diz, tem compaixão de ti, Senhor, este modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, o que ele disse? Na reta de Pedro. Satanás também se expressa, de alguma maneira, através do coração regenerado, mas da mente não transformada. A mente é um campo de batalha, irmão. E é como as portas de uma cidade. Nas batalhas antigas, se você ganhasse as portas de uma cidade, você ganhava a cidade. A batalha espiritual é travada na mente. Por isso diz Paulo, pensar nas coisas do alto, Colossenses, em Filipenses diz tudo que é puro, justo, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pedro diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Romanos 12 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. 2 Coríntios 10, versículo 4, diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas, cativo todo pensamento à obediência de Cristo, porque a batalha espiritual se trava aqui. Por isso que Efésios 4, 23 diz, renovados no espírito da vossa mente. Os irmãos estão vendo? Mas algumas pessoas querem nos convencer que a batalha espiritual está fora. Demônios territoriais, mapeamento celestial. Oração na porta da cidade, na saída da cidade, na outra. Não é? Não é assim? Algumas pessoas estão tentando nos convencer disso. Engano do diabo. Porque a batalha espiritual é na mente. Se a mente não está edificada com a verdade, nós estamos expostos a todo tipo de engano. Paulo orientou Timóteo, 1 Timóteo 4, que ele tomasse cuidado, porque o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por seguirem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ora, irmão, eu não sei quanto a você, mas eu acho que o diabo não está muito preocupado em ensinar o mundo, não. Eu acho que ele está preocupado em ensinar a igreja. O mundo já é território dele. O diabo está preocupado em ensinar a igreja. Ensinos de demônios. Né? Então,
Quanto cuidado nós temos que ter com esse assunto. Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, escândalo. Porque não cogitas, olha aí, mente, cogitar, pensar. Não cogitas. Ele está dizendo, Pedro, você não tem a mente do Pai. Você tem a mente dos homens. Tão claro. Não é? E depois no verso seguinte você vai ver a chave que eu coloquei. É a chave para todos os textos. Quem quiser perder a sua vida, ele começa a ler assim mesmo, se negue, toma sua cruz, não é? Aí o verso 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder sua vida, achar lá. Está vendo a chave? A troca de novo. Psique por Zoé. Como que essa troca opera? Caminho da cruz. Nesse contexto, o que tem que ser trocado? A nossa autopiedade. Agora falta uma menção, para nós então terminarmos por hoje. João capítulo 12. João capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 20. João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida perde-a. Mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Essa expressão onde eu estou, muito significativa em João. Capítulo 1, verso 18, você vai ver a primeira menção dessa frase. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. Isso é onde o Filho está, no seio do Pai. E agora o Filho que está no seio do Pai, está prometendo que todo aquele que o segue estará no seu seio. Porque ele diz, onde eu estou, estará o que me serve. Esse é o tema de todos os escritos de João. União com Cristo. Quando você lê João 13, 25, você vai ver João, o discípulo, reclinado no seio, ou no peito de Jesus. Isso dominou toda a visão de João a respeito de Cristo. O Verbo está com o Pai. E os seus filhos estão com ele. E nele com o Pai. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Esse é o tema de João. E de todos os escritos de João. União com Cristo. Então, irmãos, quando chega esse momento, mais uma vez está sendo enfocado aqui, não é? Onde eu estou, estará meu servo. Mas esse é o verso 26. Nós temos que ter calma aqui, até chegar ao verso 23. Onde eu estou, estará o meu servo, é promessa para aqueles que andam no versículo 25. No caminho da cruz. Não é? Agora, nesse contexto aqui, com o que a cruz está tratando? Volta sua Bíblia aí uma página e vamos olhar o contexto maior. Jesus está vivendo uma hora muito singular na sua vida humana. João 12, primeiros versículos, a gente não vai ler nada, só você vai ver na sua Bíblia o contexto. Ele é ungido na casa de Lázaro, em Betânia. Que hora tremenda. Ali estavam aqueles três íntimos que ele amava, não é? E ele foi, então, ungido ali por Maria de Betânia. Lázaro, no capítulo 11, tinha acabado de ser ressuscitado pelo Senhor. Olha que hora. Ele entrou em Jerusalém de forma triunfal, aclamado. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Vocês estão vendo que tudo está dando tão certo? Não é? Diz a palavra em João 12, olha lá. 9. 11. João 12, 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, Lázaro, é o final lá do verso 11, voltaram o quê? Olha a hora que o Senhor está vivendo. Ressuscitou a Lázaro, ungido por Maria de Betânia, entrado e aclamado como rei, na entrada triunfal de Jerusalém. Muitos judeus crendo nele, porque Lázaro foi ressuscitado. Não acabou ainda não. Os gregos queriam vê-lo. Era a hora dele sentar no trono.
Não é? Dizer assim, vou dar um nó na cabeça dos sábios gregos. Porque ele é o verbo, a palavra, o logos, o filho. Não é? Então era a hora dele assentar no trono e confundir a cabeça dos gregos daquela época. De certa forma, André e Filipe acharam que ele ia fazer isso. Porque os irmãos observarem aqui, sentir o clima dessa passagem, os irmãos vão ver que André e Filipe eles estão ali apavoradinhos. Não é? Os gregos falam assim, eu queria ver teu mestre. Ele deve ter se sentido muito privilegiado. Porque agora não é só judeu, é grego. Se a dominação política na época das escrituras era romana, a dominação cultural era grega, claro, não é? Então agora gregos querem ver o Senhor. Então André deve ter ficado muito entusiasmado. Ele saiu correndo e foi chamar Filipe. Filipe, deixa eu te contar a novidade. Os gregos agora querem ver o Senhor. E os dois então saíram correndo e foram comunicar para Jesus. E como se não bastasse, Jesus fala assim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Não é? Quase tiveram um infarto ali. Não é? É agora que todo mundo vai para o trono, de uma vez. Aí no versículo seguinte, o Senhor Jesus fala assim, se o grão de trigo caindo na terra não estragou com tudo que eles queriam. Não é? Ele está mostrando que ele não veio para curar enfermos, expulsar demônios, ensinar sabedoria, moral, filosofia. Ele veio para morrer. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Conduzindo muitos filhos agora. Irmão, eu não sei o que você pensa do Getsemane. Mas eu sinto no coração que preciso compartilhar com você um pouquinho sobre isso. O Senhor Jesus, pouco depois desse momento, ele estava no Getsemane, em João capítulo 18. E diz a palavra que ali no Getsemane, de alguma forma, ele lutou tão intensamente em oração, que o registro de João é que a sua alma estava profundamente angustiada até a morte. E a palavra diz que ele suava gotas como de sangue. E aqueles discípulos não puderam sequer acompanhar nem o movimento e nem o espírito dele. Então dormiam enquanto ele orava. 3 vezes. Ele usou aquela palavrinha aramaica dizendo, Abba, meu paizinho. Hora de cruz e hora de intimidade, ao mesmo tempo. Abba, meu paizinho. Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas não se faça como eu quero, sim como tu queres. Irmãos, quando nosso Senhor Jesus orou assim, eu creio que no seu coração 2 coisas estavam prestes a se chocar, de uma forma muito clara. Ele, como Filho eterno de Deus, nunca deixou de contemplar a glória límpida da face do Pai. Nunca. João 17, ele diz assim, Pai, glorifica-me junto de ti, glorifica-me contigo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele é o Filho que sempre vê a face do Pai. Porque ele é Deus com Deus, o Filho de Deus. E quando ele se encarnou, isso não mudou. Absolutamente não mudou. Ele sempre viu a face do Pai. Não é? E cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens. O verbo de Deus encarnado. Puro, santo, em plena comunhão com o Pai. Mas, irmãos, estava chegando a hora em que 2 coisas iam se chocar. Primeiro, a face do Pai, a qual ele sempre viu. E, por outro lado, a vontade do Pai, a qual ele sempre cumpriu. Ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Ele nunca quebrou a vontade do Pai em nenhum aspecto. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele sempre fez a vontade do Pai. E sempre viu a face do Pai. Ele podia sofrer a traição de Judas. Ele podia sofrer a negação de Pedro. O abandono de todos, como diz João 6. Todos o abandonaram. Não é? Já não andavam com ele. Muitos. Ele olha para os 12 e diz, quereis vós também retirar-vos. Ele podia sofrer todas essas coisas. Desde que ele não perdesse de vista a face do Pai. E ele nunca perdeu. Mas, irmãos, estava chegando um momento que, para que o Filho pudesse cumprir a vontade do Pai, que é conduzir muitos filhos à glória, ele precisaria perder de vista a face do Pai. Então, as 2 coisas que sempre andaram juntas na vida dele, a face gloriosa do Pai e a vontade do Pai, plenamente em harmonia, agora iriam se chocar. E na cruz, então, elas se chocaram. E ele perdeu de vista a face do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Isso não é força de expressão. O verbo encarnado de Deus está entrando na alienação
do pecado, debaixo da ira de Deus e do abandono, por causa do nosso pecado. Por isso, na oração, ele diz, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Ele se firmou na vontade do Pai, mesmo que isso implicasse em perder de vista a face do Pai. E foi isso que aconteceu na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, esse é o preço da nossa redenção. Ele entrou na alienação para que nós chegássemos à comunhão. Ele assumiu a nossa culpa para que nós pudéssemos ser reconciliados. O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, irmãos, nesse momento, o Senhor Jesus está mostrando aos seus discípulos que isso era necessário. E ele estava ensinando o caminho para eles, que isso também era necessário, de uma forma, é claro, secundária, mas para eles também. A cruz nos separa da glória pessoal. Ou nós andamos no caminho da cruz, ou nós buscamos a glória pessoal. As duas coisas não podem andar juntas. Ou nós estamos edificando o nosso nome, a nossa estrutura, ou fazemos o nosso trabalho, ou nós estamos edificando o reino de Deus e a casa de Deus. Ou nós estamos talhando o nosso molde, ou nós estamos cooperando pelo Espírito e com a palavra para se talhar o candelabro. Irmãos, o Senhor nos ajude. A cruz deve nos separar das afeições naturais, do amor ao mundo, da autopiedade e da glória pessoal, para que Cristo realmente recupere seu testemunho em nós. Agora, irmãos, essas coisas, elas nos fazem miseráveis. Então, quando nós falamos de trabalho da cruz, às vezes, como já falei no início, nós vemos só o lado sombrio. Não se esqueça que a cruz tem dois lados. A espada tem dois gumes. A face sombria e a face luminosa da cruz. Se há uma sexta-feira de trevas, há uma manhã de ressurreição. O nosso Senhor chamou para andar nesse caminho com Ele. Nós somos escravos enquanto achamos que somos livres. Esse lema liberdade, autonomia, tem feito muito mal para a nossa geração humana desde há muitos séculos. Desde o iluminismo, né? Como movimento filosófico. Isso tem lançado uma semente falsa no coração dos homens. Né? Nós somos escravos exatamente dessas coisas. Escravos das afeições, escravos da glória pessoal, escravos de nós mesmos, da autopiedade, né? Escravos do amor ao mundo. Só a cruz pode nos livrar. Libertar de, mas também libertar para Ele. O Senhor nos ajude a compreender isso com mais clareza. Irmãos, esse é o aspecto subjetivo do altar. Por isso o altar é restaurado na casa de Deus em primeiríssimo lugar. Porque nós precisamos estar vendo a glória da pessoa e da obra de Cristo e nos submetendo ao trabalho da cruz em nós. Do contrário, não há igreja. Se você ver o próximo passo em Esdras 3, você vai ver que é o lançamento dos alicerces do templo. Não há alicerces sem o altar. Nós temos um ajuntamento de pessoas, mas não temos nem alicerce, que dirá uma casa. Porque não temos a realidade espiritual do altar. Então que o Senhor nos chame a atenção para esse caminho. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te pedir juntos, como igreja reunida aqui, que o Senhor verdadeiramente fortaleça a nossa convicção a respeito do caminho da cruz. Mostra-nos, Senhor, a centralidade do caminho da cruz para a edificação da igreja. Ajuda-nos, Senhor, e supre-nos para podermos andar nele. Que a palavra da cruz não seja para nós um ensino, mas seja para nós uma mensagem viva. E que o caminho da cruz não seja para nós uma opção, mas seja o caminho no qual temos realmente conhecido o Senhor. Senhor, supre o teu povo nessa noite, com o entendimento espiritual a respeito da palavra. Só o Senhor pode fazer isso. Ministra ao nosso espírito, Senhor, não apenas a nossa mente. Convence-nos. Convence-nos do nosso cativeiro, da nossa servidão. E convence-nos, Senhor, de que o Senhor verdadeiramente nos libertou e está trabalhando em nós de uma tal maneira para que possamos verdadeiramente ser livres. Porque fomos libertos pelo Filho do seu amor. Ajuda-nos a compreender esse caminho e a andar nele. Supre-nos
Mantém-nos fiéis, ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Resgata o teu testemunho nesses tempos do fim, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel. E tem, pela tua bondade, arrebanhado os nossos corações, congregado teu povo em torno de ti mesmo. Prossegue firmemente, Senhor. Dá-nos capacidade para pagarmos os preços que tivermos que pagar. Ajuda-nos a calcular esse custo em ti e sermos fiéis ao que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.